Olá, seja bem-vindo ao Projeto Celular. Hoje vai ser um tema que vai te ajudar na prática ali no dia a dia, na hora de fazer o seu projeto. Eu vou fazer hoje 3 dicas práticas para economizar na sua cozinha planejada. E essas 3 dicas eu vou conversar com você sobre 3 pontos muito importantes que fazem muita diferença. Que vai fazer uma cozinha, por exemplo, sair de 30 mil reais para 16 mil reais. Ou uma cozinha de 16 para 40. Tudo depende muito do que você vai fazer no seu projeto e do que você vai escolher. Só que você geralmente não sabe o que é caro ou o que é barato, não tem noção de preço, não faz ideia do que colocar ou do que não colocar no seu projeto. E para isso eu estou aqui para poder te ajudar, para você ter uma noção melhor e conseguir fazer o item certo para o projeto certo, para poder atender a sua necessidade e a estética que você quer para o seu projeto. Se você já gostou do tema, se você já gostou do que a gente vai falar e do assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal porque isso ajuda muito a gente. E eu vou começar então por 3 dicas muito práticas. A primeira dica é cuidado com as matérias-primas que você vai escolher para o seu projeto. Como assim? Por que eu fui tão abrangente? Cuidado com as matérias-primas, é muita coisa, é bem diferente. Porque o que acontece, gente? Existem muitos tipos de materiais que você pode fazer na cozinha. E aí, se eu colocar um ponto específico, eu vou deixar o outro de lado. Então, eu vou tentar ser um pouco mais genérico nesse conceito aqui, mas você vai fazer muito sentido para o seu projeto. Então, por exemplo, aqui na hora que a gente fala sobre tipos de matéria-prima, você pode trabalhar com metalon, que é igual esse que está aparecendo aqui. Geralmente, o metalon é lindo, é maravilhoso, é bonito, é sofisticado, é moderno e é caro, muito caro. Metalon é um dos itens hoje que estão sendo mais utilizados, que tem maior custo na hora de executar. Principalmente quando você trabalha com uma ilha e aí naquela ilha você quer colocar uma tela expandida, por exemplo, de metal. Nossa, isso vai sair muito caro. Só que está na moda. E tudo que está na moda as pessoas querem. Só que o custo para poder fazer, ele é caro. Por 2 motivos. Primeiro, o tipo de pintura. O ideal para uma cozinha, se for trabalhar com metalon, é trabalhar com metalon com pintura eletroestática, porque pintura líquida vai danificar. Então, primeira questão é o tipo de pintura, que são pinturas caras. Segundo ponto do problema do metalon é a matéria-prima, que é aço galvanizado. Por quê? Para poder dar uma resistência maior, ter uma vida útil maior. É claro, tem o metalon que o pessoal trabalha com ferro tradicional e é um ferro ali que você pega com uma serralheria. O acabamento não fica tão bom, então acaba tendo um custo um pouco menor. Mas bons materiais e cozinha muito delicada, por exemplo, a emenda, é muito ruim ver aquela emenda com solda. Então hoje, boas empresas que trabalham com metalon têm já soldas diferentes, com mais tecnologia para ajudar. Isso é um dos materiais que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o orçamento. Dá para poder colocar metalon? Dá, mas de forma ali, aguardando, segurando, sabendo que isso tem um custo bem elevado no projeto. Segundo material que você tem que tomar cuidado são qual o tipo de matéria-prima e material você vai colocar no seu projeto. Porque você pode colocar hoje, para fazer, por exemplo, uma cozinha, você pode fazer a cozinha com BP, você pode fazer a cozinha com FF, você pode fazer a cozinha com laca, você pode fazer a cozinha com vidro. E se você não entendeu do que eu falei, se eu falei chinês para você, é simples. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre tipos de matéria-prima e tipos de acabamento. Mas se você não quiser isso, não quiser ver tudo esse tutorial, não tiver tempo para poder olhar, é muito simples. Aqui embaixo eu fiz uma consultoria que você pode me chamar e para eu te ajudar a economizar no seu projeto. E eu te garanto que vale muito a pena essa consultoria. Por quê? Porque nessa consultoria, o que eu te cobro, você economiza em um único item. Eu vou só te dar opções para você selecionar e você já vai economizar. Quanto que é essa consultoria? Só 12 vezes 197. É muito baratinho, você consegue fazer, consegue entrar no seu orçamento e você economiza muito mais. Por quê? Porque tem muita gente que faz o projeto com arquiteto, paga muito dinheiro no projeto do arquiteto e nada contra, tá bom, gente? Mas o arquiteto, ele monta um projeto com a parte estética, olhando simplesmente a parte da beleza do projeto. Isso é super legal, mas você tem que olhar e entender também a parte de utilização e orçamento. Tem muito arquiteto que nem pesquisa qual o budget. Se você é um arquiteto e pergunta tudo isso, me desculpa, estou sendo injusto com você, parabéns, você está fazendo um excelente serviço acima do mercado, porque geralmente o pessoal olha e fala, isso aqui está na moda, isso aqui não está na moda, e não está nem aí para o bolso do cliente final. Se você é um cliente final e não viu um orçamento e falou, nossa, está extremamente caro, eu não quero investir isso no meu projeto, é justamente por isso, falta de alinhamento. Então, o ideal é você ter alinhamento e entender quais são os produtos. Então, quando eu falei das frentes, como eu comentei, tem um vídeo aqui falando sobre, eu vou tentar pincelar aqui, mas só para você ter uma ideia, o FF é o produto que
Parece madeira, parece muito próximo, se a loja não for muito transparente com você, até passa pelo BP, que são tipos de revestimento, porque fórmica é a marca, não é o revestimento. Então você tem aqui a folha melanínica, você tem o papel que faz o revestimento, você tem impressão que vai imitar ali a madeira. Então o FF é um Finite Foil, é como se fosse uma folhinha impressa na madeira para poder colocar o acabamento. Ele não é resistente à aderência, a contato. E aí o que acontece? Se você for lavar, se você for limpar, se você tiver ali aquelas caixinhas, por exemplo, você tem a parte de latas que você vai guardar no armário, já vai arranhar todo o armário. E aí você tira a tinta do produto, e é um produto que você vai ter um preço muito menor, você vai economizar no primeiro momento, mas é muito mais caro, que você vai ter que refazer seu projeto inteiro. Não faz sentido. Aí você tem o BP, que é um outro tipo de laminado, que ele é feito com já PVC, já trabalha um pouco de osso, tem uma estrutura diferente de produto, e aí você consegue ter uma resistência maior. Geralmente isso é que a maioria das lojas trabalham. Então ele vai ter um custo menor. Aí você tem, por exemplo, a laca, que é a pintura automotiva. É extremamente cara e mega sensível, só que tem projetos que tem que ser feito com laca por conta de usinagens, tipos de projeto, e hoje está super em alta a laca. E você tem também os vidros, que deu uma queda, mas os vidros translúcidos ainda são mega usados e tem um custo muito alto por conta da estrutura metálica que é para poder colocar, estrutura de alumínio, vidro e assim por diante. Então são materiais que encarecem o seu produto. E se você não souber o quanto você está disposto a investir, você pode colocar um monte de peça que ficou lindo e maravilhoso, só que se você colocasse aquela peça num canto estratégico, você teria um projeto bonito, um projeto legal com um orçamento muito menor. Então a minha ideia com o canal é te ajudar a ter sua casa do jeito que você ama, do jeito que você gosta, porque você trabalha pra caramba. Eu sei, porque eu também trabalho pra caramba. E o ideal é chegar em casa e ver aquela casa maravilhosa, porque quem não quer ter uma casa que você fala assim, tem uma casa de dar inveja, as pessoas olham e falam, meu Deus, que lindo, que maravilhoso. Então é isso que eu quero te ajudar, só que isso custa, e custa muito. Então hoje, a parte do móvel planejado é um dos itens mais caros que tem na hora de fazer o projeto da sua casa. E você investe um baita dinheirão no imóvel, gasta um baita de um dinheiro na parte de financiamento, assim por diante, e na hora que vai para o móvel planejado quase não sobra muito, e ainda vai pagar muito caro se você não souber fazer escolhas certas. Então, escolher a matéria-prima ideal é muito importante. Ponto 2, olha só, essa é a primeira dica, quanta dica não entrou dentro dela, mas vamos lá, ponto 2, ferragens. Tome cuidado com as ferragens que você está olhando e quais ferragens estão em cada orçamento. Hoje existem milhares de lojas de móvel planejado, existe muita loja, muita marcenaria e é uma confusão geral, porque nem todo mundo é transparente. Tem muita empresa que não é transparente. Aqui no canal a gente tem a parceira que é a Val Center, que aqui embaixo também tem um link na descrição, e lá, se você quiser, eles são super transparentes, vão te ajudar nesse processo, mas o que acontece? Hoje existem ferragem, por exemplo, dobradiça, existe Gold, TN, FGV, Raffaele, Bloom. Isso aqui são marcas que têm produtos totalmente diferentes, que têm qualidades diferentes, aberturas diferentes, e todas elas vão fazer a única função, abrir a porta do seu armário. Aí você fala, Lucas, mas por que então tem tantas? Porque existe qualidade, vida útil, tem produtos que, poxa, vale a pena você economizar. Tem produtos que não valem, não faz sentido. Então a dobradiça, você vai ver qual a sua necessidade. Hoje o ideal é trabalhar com uma TN ou uma Rena ali no mínimo, que são marcas mais econômicas, mas tem uma vida útil legal. Se você já tem um budget um pouco maior, um dinheirinho a mais para gastar, coloca ali uma Raffaele ou uma Bloom. A Bloom, ela é o supra-sumo do móvel planejado. Se você colocou Bloom no seu projeto, você está abonado, está rasgando dinheiro, está com bastante dinheiro no bolso, isso é ótimo. Só que a vida útil dela é absurdo. O pessoal diz que até é garantia vitalícia. Então assim, de fato a Bloom não dá garantia vitalícia, tá bom? Mas é o que o pessoal fala, é de tanto usar e não dá problema. Então o Bloom é um produto excelente. E aí se você for com um bom consultor ou me chamar, você vai conseguir ter essa consultoria para te ajudar a escolher a ferragem certa para o projeto certo. E ter uma economia. Por quê? Uma ferragem tradicional, uma dobradiça normal, vai de R$60 até quase R$300 de uma para outra. A Bloom, ela custa, dependendo da linha mais premium de dobradiça, custa R$300. E ali no armário você tem 3, por exemplo, numa porta. Então é muita coisa, faz uma diferença gigantesca no orçamento final. Então tomar cuidado com a ferragem é muito importante. Além disso, você tem as gavetas. E, por exemplo, cozinha. Vamos falar de cozinha.
Se você vai fazer sua cozinha e fazer com uma corrediça telescópica, poxa, talvez não faça tanto sentido. Lucas, que diacho é corrediça telescópica? Corrediça telescópica é aquela que fica na lateralzinha. Então a corrediça telescópica, por ela ficar na lateral, ela não tem um equilíbrio tão legal, ela não tem um amortecedor bacana. E cozinha, geralmente o pessoal quer um amortecedor. É possível fazer cozinha com corrediça telescópica? Sim, se seu orçamento está baixo e você precisa fazer, vai para a telescópica. Só que trabalha com corrediça só onde vai talher, pano de prato, itens leves. Não vai colocar, por exemplo, uma corrediça telescópica para colocar no gavetão grande que vai panela. Você vai ficar com a gaveta toda bamba, toda bagunçada, a vida útil vai ser muito menor. Então trabalha com o item certo, no lugar certo. Corrediça telescópica dá para trabalhar na cozinha, só que para talher, há um ponto importante, não recomendo corrediça telescópica com amortecedor. É horrível, ela fica pesada para abrir, quando começa a funcionar, ela perde a mola porque fica mais leve e aí a mola está desgastada, então não faz sentido. Compensa mais colocar, por exemplo, uma corrediça oculta de entrada, que aí seria uma rena, por exemplo. Você vai gastar ali R$200 numa corrediça oculta de entrada contra R$80 de uma telescópica. Mas a utilização é diferente. A corrediça oculta é aquela que vai por baixo da gaveta, ela dá mais estabilidade para a gaveta e com isso você consegue colocar itens mais pesados, você tem uma abertura mais fluida e um amortecedor que funciona. Então, se você quer amortecedor, vai para a corrediça oculta que faz muito sentido. No geral, o que eu recomendo? Eu recomendo corrediça oculta para a cozinha, corrediça telescópica para os dormitórios. Isso faz uma boa economia no projeto, funcionalidade e ajuda ali no dia a dia. Então, vê e valida o que vai fazer sentido pro seu projeto. Depois você tem os articuladores. Então, articulador é aquela que você tem a porta, por exemplo, normalmente na parte aérea. Aí você tem os basculantes, que são aberturas na horizontal. Basculante, você tem pistão, você tem articulador e você tem as linhas de automação. São muito diferentes, vai de 80 a 8.000, só isso de diferença de um para o outro. O pistão, ele tem uma vida útil menor, porque ele é um pistão a gás, o gás vai saindo, só que você pode fazer a substituição. Geralmente o pistão tem uma vida útil de 1 a 2 anos. Depois você pode vir para os articuladores. Articulador tem hoje, que eu recomendo, Rafael e Bloom. As outras marcas eu não recomendo muito, tem outras marcas, mas não funcionam. Então, Rafael e Bloom são marcas que funcionam. Só que o primeiro articulador vai começar ali na faixa de mais ou menos 300 e o mais caro, que é com automação, 8.000 por porta, tá bom? Então, vai depender muito do seu projeto, aí você tem que avaliar o orçamento por completo. Tem que entender o que vai fazer sentido pro seu projeto, porque tem muitas opções. Então, aqui a gente falou sobre ferragens. Agora, o terceiro ponto. Toma cuidado com coisas que você vê no TikTok e no Instagram. Tem muita coisa que você olha e você fala, uau, que aproveitamento, que maravilhoso. Só que é que caro também. E às vezes não faz sentido para o seu projeto, para o seu apartamento. Por que eu falo isso? Porque geralmente quem precisa otimizar espaço, comprou um apartamento pequeno. Se você comprou um apartamento pequeno, geralmente é por conta do valor de investimento. Então, você não tem um budget tão alto para poder mobiliar. Aí eu vi, por exemplo, esses dias veio um cliente comigo e falou, Lucas, eu queria, na parte de trás da pia, sabe aquele móvel que você coloca que parece a pia normal, e aí ele vem levantando assim, coloca um monte de tempero? Eu falei, lindo, maravilhoso, perfeito. Nossa, um deus grego esse sistema, é muito legal. Só que custa R$16.000. Você está disposto a investir isso? Aí, Lucas, lógico que não, R$16.000 eu quero investir na minha cozinha inteira. Então, existem itens que são inovadores, são bonitos, tá lá no TikTok, tá no Instagram, tá aqui no YouTube, tá em todo lugar. Só que não vale a pena o custo-benefício. Então você tem que tomar cuidado com esses acessórios. Existe, por exemplo, um acessório que ele é da Raffaele, que é aquele armário que fica geralmente estreitinho do lado da geladeira, que você vai abrir a porta, entra aquele armário, parece um Robocop. Então, lindo, maravilhoso, custa R$12.000. Você está disposto a investir isso no seu projeto? Ah, mas Lucas, eu vi o fulano que fez lá de um jeito mais simples. Verdade, tem como fazer, por exemplo, eu já vi fazerem com um monte de corrediça telescópica na lateral, fez aquele armário para poder ficar ali com um monte de corrediça na lateral. Funciona? Claro, durante 3, 4 meses. Depois de 6 meses começa a te dar assistência e você vai querer mandar um marceneiro para aquele lugar. Então tem coisa que não vai fazer sentido, gente. Porque existe uma ferramenta específica e é cara por um sentido. A quantidade de peso, a utilização, tem um monte de coisa que é super importante. Não dá para fazer de qualquer jeito. E aí você está comprando uma cozinha ou uma dor de cabeça. Você também tem que definir o que você quer para o seu móvel. Não existe milagre no mercado de móvel planejado. Não existe. Eu já fiz um vídeo falando sobre
os tipos de lojas, segurança das lojas, já falei sobre ferragens, já tem vídeo específico falando de corrediça, só tipo de corrediça. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça um projeto maravilhoso, lindo, bonito, legal e que caiba no seu orçamento. Para isso, nós somos adultos e a gente sabe, não dá para ter tudo, tem que abrir mão, mas tem que saber o que abrir mão. Então, o meu objetivo é te orientar. E aí, se você conseguir colocar tudo, show de bola, vai para cima. Se não der, não tem problema, só faça o projeto certo. E agora a quarta dica, dica extra, dica final, falei que era 3, mas aqui é o Over Delivery. Vamos lá, quarta dica, puxador. Toma cuidado com o puxador. Tem muita gente que fala que puxador cava é mais barato. Isso é uma falácia, não é uma verdade, porque dá muito mais mão de obra para poder fazer e a mão de obra custa caro. Então, puxador cava não é o mais barato. Geralmente, o puxador hoje mais em conta que tem são aqueles puxadores fininhos que ficam na parte de cima da parte da gaveta. Então, eles geralmente são mais econômicos. Tem de marca, então, por exemplo, o da Zen, o nome do da Zen que fica nesse sentido que eu falei para você é o Sotile. Tem de outras marcas, que é Home e assim por diante, mas o que acontece? Esse é o mais econômico que existe hoje. Depois dele, você tem que olhar ali quais são os tipos de puxador. Existem várias marcas, existe Zen, Torralba, Puma, então cada marca vai ter um diferencial. A marca mais top de puxador hoje é a Zen. Só que o que acontece? Se já saiu um puxador na sua mão e você reclamou, então é porque você trabalhou com linhas mais econômicas. A Zen, eu trabalho com a Zen há muito tempo. A Zen não dá dor de cabeça. Ela é cara. É cara. Não vou falar para você que é barato. Tem puxador lá que custa mais de R$2.000. Também tem os baratinhos que custam 50, 60 reais. Mas o ideal é você entender e ter um bom consultor para te orientar e te ajudar nessas tomadas de decisão. Espero ter te ajudado, espero que você já tenha se inscrito no canal e curtido o vídeo e te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais!